Só quem passou por situações de estresse, depressão e ansiedade sabe que a saúde mental não é frescura mesmo. Eu sou a Aline, do marketing da OneSafety, e nós voltamos com mais um podcast da OneSafety para tratar desse assunto delicado e que muitas vezes passa desapercebido em algumas empresas. Então, janeiro é um mês que é dedicado à saúde mental, e para poder falar um pouquinho melhor e um pouquinho mais sobre isso daí, nós trouxemos a psicóloga Tainara Vieira para esclarecer para a gente como as empresas e o próprio colaborador podem lidar melhor então com essas questões emocionais do dia a dia de trabalho e amenizar o problema. Tudo bem então, Thay? Fala para a gente um pouquinho sobre a sua formação, sobre aí a sua história empresarial aí. Oi, eu sou a Tainara, eu sou psicóloga formada pela UEL em 2018. Hoje eu atuo na área de gestão de pessoas e trabalho um pouco com a clínica também. Sou pós-graduada em psicanálise de Freud e Lacan. E acho que é isso falando um pouco de mim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho tóxico, né? Então, já aproveitando o Janeiro Branco, que a gente queria trazer uma discussão mais aprofundada em cima dessas questões, né, do ambiente de trabalho e como ele pode ser muito bom ou muito ruim e como que que atitude as empresas podem ter, então, né, para melhorar para o colaborador e para a própria empresa aí, em termos de qualidade de vida no trabalho e até a produtividade da empresa também. Tá certo, Aline. Acho que pensando um pouquinho quando você fala em doenças e transtornos mentais, a primeira coisa que me vem é a saúde mental, né? Eu acho que sempre quando a gente vai falar de saúde mental, a gente não pensa no termo saúde como que vem antes da doença, né? Pensar na saúde não é pensar o que a gente vai fazer para poder lidar com essas doenças ou com esses transtornos, o que a gente vai fazer para resolver isso. Pensar em saúde mental no trabalho é pensar em propiciar um ambiente de qualidade para os colaboradores, pensando antes deles ficarem doentes, né? Pensando o que a empresa vai conseguir proporcionar dentro dos mais diversos tamanhos, portes, do que a gente está falando aí, mas pensando mesmo no colaborador e enquanto ter uma saúde, ter um ambiente de qualidade vai trazer produtividade, vai trazer lucratividade, vai conseguir fazer com que a empresa alcance os seus objetivos comerciais, os seus objetivos de lucro mesmo, o número no final do dia, né? E aí, a título de ilustração da nossa conversa de hoje, eu queria trazer um dado interessante, a fonte é do G1, que diz que houve um aumento de 29% na concessão de auxílio-doença para doenças relacionadas a transtornos mentais e comportamentais. Ou seja, apesar da pandemia ter aumentado muito esse número, já era um problema crônico da atividade laboral, né? A gente viu o aumento agora na pandemia, mas não que isso não acontecesse antes, né? Como as empresas têm tratado disso na gestão de pessoas? É uma preocupação hoje em dia? O que aconteceu aí com esse dado? É necessário que a gente considere a pandemia nesse momento, coloque isso em pauta, né? Óbvio que os impactos da pandemia, pensando em saúde mental, pensando no contato junto às pessoas, pensando nesse relacionamento diário, porque quando a gente pensa em trabalho, a gente não está falando só de uma atividade para um fim, nós não estamos falando que o trabalho é unicamente, exclusivamente para que a pessoa receba o salário no final do mês, né? O trabalho ele envolve muito essa parte social também. Então isso tem um impacto muito grande, teve um impacto, as pessoas trabalharem em home office sem um preparo mesmo para que isso acontecesse, né? Em muitas empresas as pessoas de um dia para o outro mudaram completamente a rotina de trabalho. E isso impactou também na vida mental, nas doenças relacionadas, nesses transtornos relacionados às questões de saúde mental. Mas quando a gente fala para a área de gestão de pessoas e pensar isso no mercado, isso é uma preocupação, isso vem sendo uma preocupação sim. Principalmente pensando que um trabalhador, não vou usar esse termo utópico de felicidade, mas que um trabalhador
que gosta do seu ambiente de trabalho, que tem um bom ambiente de trabalho, produz melhor, né? Vai ter entregas mais consistentes dentro do seu trabalho. Então, pensando o que a área de gestão de pessoas e o que as empresas têm tratado isso no dia a dia, sim, pensar em benefícios mais voltados para a qualidade de vida, pensar que trabalhar muitas horas por dia não vai fazer com que a pessoa produza. Hoje já tem estudos que comprovam que se a pessoa tiver uma rotina de trabalho, uma quantidade de horas adequada à rotina de vida dela, ela produz muito melhor do que se ela trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, né? Se ela conseguir fazer esse equilíbrio entre vida pessoal e a vida de trabalho, né, dela, com certeza ela vai conseguir produzir melhor, ela vai ser mais criativa, ela vai conseguir tratar as pessoas melhores, ter um bom relacionamento dentro do trabalho dela. Que nem sempre muitas horas de trabalho significa produtividade, né? Perfeito. Muitas vezes a pessoa está com baixa produtividade durante muito tempo, pelo cansaço mental, né? Dias e dias ali trabalhando muitas horas por dia nem sempre significa produtividade. Perfeito. Não falei besteira, né? Não. Isso também envolve pensar que... Por isso que a gente tem uma legislação trabalhista, né? Que estabelece que a gente tem um número de horas que a gente pode fazer a mais por dia. Não é só pensando que o trabalhador não pode trabalhar muito para a empresa, mas é pensando com que qualidade que ele vai trabalhar. Exatamente. Se ele tem disposição e energia, e ele trabalha 8 horas diárias bem, mas 14 horas diárias todo dia, quem que aguenta? E isso, inclusive, diminui o risco de acidente, né? Porque quando a gente está falando de uma pessoa que trabalha cansada, se a gente está falando... Vamos pensar na área de saúde, segurança, né? Uma pessoa cansada, ela vai ter menos cuidado com os equipamentos, com os EPIs. Ela não vai sentar bem na cadeira, ela não vai ter uma boa ergonomia. A nível de atenção. A nível de atenção, ela não vai se atentar a quantas horas ela está direto na frente do computador, né? Então, com certeza, uma pessoa descansada vai se atentar a isso, diminuir o risco de acidente de trabalho e diminuir o risco dessas doenças ocupacionais que são geradas por esse volume excessivo, né? Aí eu queria trazer, assim, mais a título de exemplificação, né? Eu já vi colegas, por exemplo, já aconteceu aí comigo também. Deixei de trabalhar em lugares onde o ambiente de trabalho era propício ao desgaste, ao excesso de demanda, sobrecarga mesmo, né? Inclusive com crises de ansiedade, por aí vai. Pensando em um ambiente de trabalho que se apoia nesse tipo de gestão, né? Que exige um pouco mais, e aí a gente já vem falando aqui anteriormente que nem sempre excesso de horas de trabalho significa produtividade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das consequências para a própria empresa que não adota medidas aí de trazer um melhor ambiente de trabalho para melhorar a saúde do colaborador no trabalho. Aline, aqui a gente pode pensar que o trabalhador ele é a imagem da empresa, né? É ele que vai vender seu produto, é ele que vai atender o seu cliente, é ele que vai estar na ponta, né? Conseguindo levar o nome da sua empresa. Então, pensar nesses valores, o que você quer levar para a sua empresa? Acho que falando diretamente para as empresas que não priorizam isso, né? Quais os valores que você quer levar? Com certeza as empresas têm valores muito bons que elas querem passar. E será que esse trabalhador ele vai conseguir levar isso para o cliente? Será que a hora que ele for lá vender um produto, a hora que ele estiver lá na ponta atendendo, ou até a hora que ele estiver produzindo dentro de uma fábrica, né? Ele vai estar produzindo pensando em atender bem esse cliente, pensando em levar o melhor produto, porque ele acredita nessa empresa, porque ele acredita no que a empresa faz, né? Então, resumidamente, assim, pensar que o trabalhador é quem vai levar o nome da sua empresa. Que nome é esse que essa empresa quer levar, né?
influencia na reputação, na imagem de marca. Então, é uma empresa que não pensa nisso tem um prejuízo até na imagem de marca. E isso influencia em toda a cadeia, né? Influencia quando a gente vai pensar em recrutamento e seleção, influencia quando você vai pensar o quanto a sua empresa é atrativa no mercado, influencia na imagem que outras empresas que vão contratar a sua empresa vão olhar, influencia em tudo, né? Então agora pensando só em um resuminho rápido para a gente fechar essa conversa, quais seriam as boas práticas para a empresa que agora quer melhorar o ambiente de trabalho, cuidar da saúde mental do colaborador? Que caminho ela pode buscar? Qual é um passo aí que ela já pode dar? As práticas que mais são valorizadas e que mais têm sido usadas no mercado é de ouvir realmente o colaborador e entender quais são as questões que estão pegando ali, o que está dificultando o dia a dia desse trabalho, mas principalmente pensar nesse colaborador como uma pessoa, né? Pensar em políticas, em benefícios que vão trazer qualidade, que isso muitas vezes não está envolvendo dinheiro, não está envolvendo dispor de recursos muito altos, mas está dizendo realmente de pensar nesse trabalhador como uma pessoa. Quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho, né, pensando a saúde como um todo, a saúde física e mental junto, nós estamos falando do colaborador voltar para casa da mesma maneira como ele chegou, né? Isso pensando numa saúde física, nós estamos falando de utilizar equipamentos adequados para poder para executar esse trabalho, nós estamos falando de uma ergonomia adequada para que ele não tenha doenças, que não acarrete doenças ocupacionais. E quando a gente está falando de saúde mental, é pensar nesse colaborador retornar para casa da mesma maneira como ele veio também. Quando a gente pensa que o trabalho, a atividade, né, laboral aí vai acarretar em ansiedade, nós estamos falando que esse colaborador não vai retornar para casa da mesma maneira que ele veio, né? Então pensar na saúde física e mental em conjunto é conseguir pensar na qualidade de vida desse colaborador, na qualidade que ele vai ter dentro desse trabalho e o quanto isso vai acarretar na vida dele também. Então, gente, cuidar da saúde mental, seja na vida ou na empresa, é sério e não é frescura, tá? Então, bora pensar uma gestão diferente e mais respeitosa no dia a dia de trabalho.